Bom, IP7 diz o seguinte, ó, classifique cada uma das variáveis a seguir em discreta ou contínua. Tá? A gente já comentou um pouquinho no último encontro sobre essa classificação das variáveis. Né? As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. E as quantitativas, as quantidades, elas podem ser discretas, quando elas são enumeráveis, ou elas podem ser contínuas, quando elas não são enumeráveis. As variáveis discretas, a gente se refere a ela com valores, com quantidades, com números naturais. As variáveis contínuas, a gente pode usar um número decimal, né? A gente pode ser mais preciso. Então, por exemplo, número de filhos. Você pega um indivíduo e observa e anota lá quantos filhos aquele indivíduo tem. Discreta. É discreta. Tá claro? Porque é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, e assim vai. São números inteiros, são números naturais. Tá? Não tem como 1,75 filho. Não tem isso. Ou é 1 ou é 2. Discreta, muito bem. B. Área da residência. Quantos metros quadrados tem a sua residência, sua casa, seu apartamento? Essa resposta é uma variável quantitativa. Discreta ou contínua? Vou botar aqui, D de discreta, C de contínua. Cadê a menina? Foi embora aí, Janine? Só estamos nós aqui. Oi, professor, estamos aqui. Tá, só nós dois. Vamos lá. Quantidade de cômodos, né? Não, número de filhos é discreto. Discreta. Agora, a área... É contínua. Né? A área é contínua. E a quantidade de cômodos? Discreto. Discreta. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, não é isso? E o tempo de gestação em meses? Meses. Então é discreto. Discreto, exatamente. Então tá claro para você que o tempo, a natureza do tempo é contínuo. Mas se você for contabilizar em meses inteiros, aí fica... ou a gestação é 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Então se for contar só os meses inteiros, aí é discreto. Tá bom? Boa tarde, Tatiane. Seja bem-vinda. Tá? Quantidade de ferimentos. Boa tarde, Tatiane. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Discreto. Quantidade de... o animal tem um machucado, ou 2 ferimentos, ou 3. É discreto também. E a duração de tratamentos? De um tratamento, né? Em dias. Nesse caso também é discreto. Exatamente. É claro que a duração de alguma coisa, o tempo, é contínuo. Mas se você for contabilizar dias inteiros, então é discreto. A quantidade de dias é discreta. Bom? Certo. É isso. Espera aí que o meu computador desligou, gente. Porque o computador tá dando... Esquentou. Então, por que, né, que a gente fez um exercício similar, enquanto está reiniciando aqui, só para fixar. Na semana passada, a gente também fez esse exercício, né, no EP6, também teve esse exercício de classificar as variáveis em discreto ou contínuas. Por quê? Se a minha variável é uma variável discreta, ela se aproxima, né, ela tem a ver com uma distribuição de probabilidade. Se a minha variável é contínua, ela tem a ver com outro modelo, com outra distribuição de probabilidade. E quais são esses dois conteúdos que a gente está estudando agora? Esses dois modelos. Tem a ver com a distribuição
de Que é binomial probabilidade. e normal. Binomial e normal, exatamente. Então, eu tenho 10 coelhos, eu vou analisar se esses 10 coelhos estão doentes ou sadios. Então, se eu vou analisar a quantidade de coelhos doentes nesse grupo de 10, ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou 3, ou 4, a variável discreta. Então, a variável discreta, né, tem a ver com a distribuição binomial. Uma variável contínua, o diâmetro de uma árvore, né, a metragem de uma superfície, tem a ver com uma distribuição normal. Tá? Então, essa semana a gente vai trabalhar mais com esse conteúdo, né, com a distribuição normal. Tá bom? Então, se a variável é discreta, se aproxima da distribuição binomial. Se ela é contínua, está relacionada com a distribuição normal. Tá claro? É porque agora, professor, vai entrar essa questão da área, não é? Por conta dos gráficos, não é isso? Isso. Então, aí muda tudo. Né? Porque se a minha distribuição, se a minha variável ela é discreta, eu tenho várias respostas, cada resposta com uma probabilidade. Se a minha variável é contínua, eu tenho infinitas respostas. Deixa eu acabando de abrir aqui. Uhum. Eu vou desenhar aqui só para ilustrar essa ideia. A internet voltou. Agora o arquivo que eu acho que não volta, né? O arquivo que eu estava escrevendo. A gente vai ter que tocar de computador. Esquentou mesmo. Me dá só 2 minutinhos que eu já volto. Claro.
Pronto, voltei. Esquentou mesmo meu computador. Meu computador tá esquentando a cabeça com estatística também. Ok, Tatiana, tá me ouvindo? Janaína? Sim, sim. Sim? Beleza, já tá abrindo aqui, tá? Então vamos continuar no EP7, né? Você já deu uma olhada nesse EP, não? Fiz não, mas eu dei uma olhada na matéria. Tá. Porque não deu Vamos tempo, resolver. estou fazendo a D Tá. ainda, né? Aí, De outras disciplinas, tá? Entendi. Então vamos agora resolver o é o EP momento que é tudo junto. tudo junto. O CEDES chega na época, é o ápice. É o salve-se quem puder. Vamos embora. Sim. Então vamos resolver um EP7. Vamos passar para a segunda questão, né? Porque se você já tivesse dado uma olhada, você poderia pensar na questão que você teve mais dificuldade, enfim. Mas a gente pode resolver no EP, sem problema. Pode ser, professor, a gente vai fazendo, então. Tá bom. Só apagou aquela tela que eu já tinha feito. Não tem problema, não. Deixa eu abrir aqui o EP7 de novo. Que tá assim, ó, no exercício 2 está falando assim, ó, no exemplo da jiboia, verifique que a probabilidade do comprimento está entre 2,5 metros e 3,5 metros, vale aproximadamente 0,68. Eu não me lembro desse exemplo. Então, para a gente não parar de novo aqui para buscar esse exemplo lá no texto base ou no outro exercício, a gente pode ir para o exercício 3, Pode. tá? Só por conta disso, que eu não vou ter que buscar esses dados lá no exemplo. Então vamos para o terceiro. Vou tirar um print. Então tá aqui, a questão 3 diz o seguinte. EP7, né? Vamos no EP7. Pesquisas mostram que tamanhos em comprimentos dos ferimentos encontrados em baleias que fogem da caça seguem uma distribuição normal, com média 35 e desvio padrão 8 centímetros. Um noticiário de TV anunciou que uma nova baleia foi encontrada ferida. Qual a probabilidade do ferimento ser inferior a 40 centímetros, ser entre 38 e 42? Então aqui já aparece essa
dica, né? Esse direcionamento falando que a variável possui uma distribuição normal. Tá? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, quando a gente joga um dado, quais são as possibilidades? Sai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Não é isso? Uhum. E a probabilidade de sair um desses valores? É 1 em 6, 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 1 em 6. A gente pode calcular a probabilidade de cada evento desse. Não é verdade? E a soma de todas as probabilidades, a gente já comentou várias vezes aqui e vimos, que é sempre igual a 1. Então, quando você conhece todos os eventos, né? Você conhece todas as respostas da variável e, ao lado, você pode calcular a probabilidade de cada evento desse, quer dizer que a gente conhece a distribuição de probabilidades. Tá? Então, quando a gente tem essa visão do todo, nós conhecemos a distribuição de probabilidade. Essa aqui em particular, a gente pode fazer a tabela ou podemos fazer o gráfico. Por exemplo, eu posso colocar um gráfico assim, ó, os valores de x indicados no eixo x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 6, né? E aqui a probabilidade de cada evento desse. Então, a probabilidade de sair o 1 é 1/6. Vamos supor que 1/6 está aqui, nessa altura. Então, eu marco um pontinho aqui, um pontinho aqui. Ou, para não ficar só pontinho, a gente pode fazer assim uma linhazinha, tá? Um palitinho. Olha aqui. Então, eu tenho aqui a distribuição de probabilidade. Todos os eventos e suas respectivas probabilidades. Todos os eventos e suas respectivas probabilidades. Conhecer isso é conhecer a distribuição de probabilidade. Observa que nesse evento aqui, todas as respostas têm a mesma probabilidade? É ou não é? Tem, Todas com sexto. 6. É o que a gente chama então de modelo uniforme. Uniforme quer dizer o quê? Igual. Né? Todo mundo é igual. Tá? Então, esse aqui é um modelo uniforme. Tá? Mas eu poderia ter uma distribuição de probabilidade, por exemplo, a distribuição binomial, quando a gente pega aqui variáveis discretas e calcula lá todas as probabilidades numa distribuição binomial, acontece algo assim, ó. Acontece algo, vai crescendo, crescendo, depois só decresce. Acontece uma onda, tá? Essa onda pode ser mais para a direita, essa onda pode ser mais centralizada, ou essa onda pode ser mais à esquerda. Eu falei, mas escrevi ao contrário aqui. Mas isso aqui são eventos discretos. Se a minha variável é contínua, eu não consigo mais fazer a tabela. Lembra que uma variável contínua eu não posso enumerar? Número de filhos, ou é 1, né? Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, assim vai. Comprimento de um ferimento da baleia, como o exemplo ali. Eu não sei o comprimento de um ferimento. Pode ser 1,75 metros. Pode ser 0,35 metros. Então eu não sei, eu não consigo enumerar. Então a gente não consegue mais fazer uma tabela. Quando a variável é contínua, eu não consigo mais fazer a tabela. Aí a gente só fica com o gráfico. Aqui, o meu gráfico são valores discretos. Cada um com uma probabilidade. Se eu somar todas essas probabilidades, se eu somar todos esses palitinhos aqui, a soma é sempre 1. Se a minha variável é contínua, a minha variável x é contínua, eu não consigo mais fazer pontinhos soltos aqui. Eu vou ter um pontinho do lado do outro, tão coladinho, que acaba sendo a linha toda. É tudo. Tá? Tudo é importante. E se eu for fazer um gráfico, eu não vou ter palitinhos, eu vou ter um palitinho coladinho no outro. São tantos, mas tantos, que isso me dá a ideia de uma figura. Como se eu estivesse pintando a figura toda. Tá? Então eu tenho que pintar tudo aqui.
Então aqui é uma quantidade finita dessas probabilidades. Aqui é uma quantidade infinita dessas probabilidades. São tantas que eu tenho, na verdade, é uma área de uma região. Então a principal diferença, né, é essa. Variáveis discretas, eu consigo montar a tabela e consigo fazer um gráfico. Cheio de pontinhos assim, soltos. Uma variável contínua, não. Eu não tenho mais a tabela, eu só tenho o gráfico. No meu gráfico aparece, então, uma figura. Né? Uma figura com como se fosse um palitinho colado no outro aqui, ó, como se fosse fazendo vários coladinhos. Aí vai criando a ideia daquela onda, né? Que agora aí com relação para mostrar, né, a ocorrência, por exemplo, dos casos de Covid, o pessoal usou muito isso aí na mídia. Tá? O que tem em comum? A soma dessas probabilidades é 1. Tá? E a soma de todas essas probabilidades aqui, que são infinitas, também é 1. Então isso é uma coisa para você anotar aí. A soma das probabilidades é igual a 1. A área da figura é 1. Tá bom? Então já vamos aplicar então essa ideia aqui nesse contexto. Então se falou aqui que o tamanho do ferimento, que é o meu objeto de estudo, então x é o meu tamanho de ferimento. Tamanho de ferimento é uma variável discreta ou contínua? Contínua. Contínua. Então eu não consigo mais montar uma tabelinha. O menor tamanho do ferimento, vou tentar, né? Vou fazer e vou apagar porque é impossível. O menor tamanho é 0. Qual é o próximo tamanho possível de ferimento? É 1 metro? Não. Entre 0 e 1 metro pode ter tamanhos Milímetros, infinitos. centímetros. Então. Depende do meu instrumento de precisão. Então eu não consigo montar mais uma tabelinha. Então não tem mais tabelinha. A gente vai ficar só com o gráfico. Então eu faço uma reta desse tipo. Indico, então, aqui, essa reta está indicando infinitos valores de x, todos nessa linha. Tá? São infinitos. Tá? Então, todos os valores de x estão indicados aqui nessa linha. Quem é x? X é o tamanho do ferimento. Cada valor, vamos supor que eu pego um valor aqui qualquer, um valor específico, ele tem uma probabilidade. Um outro valor específico tem outra probabilidade. Mas são tantos aqui, cada um com a sua probabilidade, que se eu ficar riscando aqui, vai passar o tempo e eu não vou acabar de pintar. Então a gente resume todos eles com essa curva em forma de sino. Eu sei que essa curva em forma de sino, porque essa é a característica de uma distribuição normal. Então falou que a variável tem uma distribuição normal, é que cada variável, cada evento, tem uma probabilidade que bate lá naquela curva. Tá? Então são infinitos, mas todos eles, se você juntar todos eles, vou formar essa curva toda. Tá bom? Então, para não ficar pintando nem rabiscando tudo, a gente faz só a linha. E se você quiser, você pode pintar tudo aqui, tá? Então essa é a distribuição de probabilidade da variável x, que é uma variável contínua com distribuição normal. Até aqui, tá claro essa ideia? Sim. Isso. Maravilha. Bom, existe um ponto aqui importante, ó. Essa curva, ela tem o topo da curva, né? Um ápice lá da curva. Então, a gente conhecer esse valor aqui é uma informação importante. Tá? E esse valor aqui é uma medida de posição. É como se fosse um endereço. Qual é o endereço dessa curva? Ela está aqui perto do 5? Ela está perto dos 50? Ela está perto dos 5.000? Entendeu? Esse é o topo, é pelo topo que você vai localizar ela nessa escala, nessa régua do eixo X. Tá? E esse valor aqui, que é o cume, onde acontece o cume, ele é uma medida de posição, que é a média, mas também é a mediana, pela forma aqui da distribuição, e também é a moda, porque é o valor que tem a maior probabilidade.
Então, essas três medidas de posição, média, mediana e moda, se coincidem nesse caso, na distribuição normal. Mas a gente se refere geralmente simplesmente por média. Tá? Então, aqui eu chamo de Mi, que é o U com a perninha mais comprida, tá? Que é uma letra grega relacionada como se fosse o M, né? O nosso M aqui. Mas é para dizer que é a média, um M mais importante. Então, é a média parâmetro, é um valor da população toda. Então, tudo que for da população, a gente usa uma notação mais chique. Tá bom? Então, aqui eu tenho a média da minha variável. Então, alguém já conhece esse valor e sabe que os ferimentos de todas as baleias do mundo têm, em média, ao parâmetro, 35 centímetros. Tá? Então, quer dizer que esse valor aqui é o valor 35 centímetros. Então, essa é a informação. Que os ferimentos médios das baleias encontradas têm, em média, 35 centímetros. O que quer dizer isso? Que todas as baleias têm um ferimento de exatamente 35 centímetros? Não. Não, em média. Metade das baleias tem ferimentos superior a 35 centímetros e outra metade das baleias tem ferimento inferior a 35 centímetros. Tá? Então aqui eu tenho 50%, eu posso até escrever assim, ó, 50% depois da média e 50% antes da média. Se a pergunta fosse essa, qual a probabilidade do ferimento de uma baleia ser menor que 35 centímetros? É fácil. 50%. Ok? Mas essas porcentagens, então, são fixas, né, professor? Sempre vai ser metade. Essa aqui, sim, sempre vai ser metade. Tá? Então, você pode guardar assim, metade, metade, ou você pode pintar tudo e falar que tudo equivale a 1. Lembra aquele caso que a gente somava todas as probabilidades e o total é 1? Aqui também acontece isso. Tudo é 1. Claro, cada metade é 50%. Tá bom? Essa interpretação. E tem a interpretação também do 8. Eu vou aproveitar aqui o gancho e vou falar aqui da interpretação do desvio padrão. Tá? Qual é a interpretação desse desvio padrão aqui? É uma curiosidade. Essa onda, gente, é assim, ó, ela vem insignificante, quase nada, tá? Quase nada, quase nada. Ela começa a ocorrer, ela alcança o seu ápice, depois ela volta a ser insignificante de novo, até infinito. Matematicamente, é isso que acontece. Claro, dentro de um contexto, tem algum momento que não faz sentido. Não faz sentido valores negativos, dependendo da variável. Não faz sentido valores muito grandes, dependendo da variável. Mas matematicamente é isso que acontece. Ela vem quase nada, acontece aquela onda, depois ela volta a ser quase nada de novo. Tá bom? Então existe um momento que a gente fala que é um momento crítico. Momento crítico não, né? Um momento importante. O crítico é esse aqui, é o máximo. Existem dois momentos importantes. É quando a onda começa a ocorrer e quando ela, né, volta a ser insignificante de novo. Tá? E esse momento de início e final tem a ver com a distribuição aqui do desvio padrão. Tá? Se você pegar da média e dar 3 passos, cada passo valendo um desvio padrão, você chega nesses extremos. Então, esses pontos importantes, onde a onda começa a ocorrer, né, de forma relevante, depois, aquele momento que ela volta a ser irrelevante, ocorre a uma distância da média desse ponto central de 3 desvios padrão. Tá? Então, aqui eu tenho 99% da minha distribuição. 99% de todas as baleias que você puder
observar. Se tiver um ferimento, nesse caso, vai ter um ferimento em média 35, mas eu posso ser mais preciso. 35 diminui 8 3 vezes. 35 menos 8, menos 8, menos 8. Ou melhor, 8 3 vezes é 24. 35 menos 24 dá quanto? 35 menos 20, 15. 15 menos 4, 11. Tá? E 35 mais 8, mais 8, mais 8. Ou seja, 35 mais 24. Então aqui eu tenho 59 centímetros. Então essa é a interpretação do 8. Eu tenho que 99% das baleias terão um ferimento entre 11 centímetros e 59 centímetros. Pode ter uma baleia com ferimento maior ou menor? Pode. Mas isso acontecer é algo muito raro. Tá? Isso é a interpretação do que está escrito aqui nesse enunciado. Vejam aí se foi. Desculpa, professor. Esse 11, esse 59, eu distraí aqui por causa da criança, não peguei. É a interpretação desse 8. É 3 passos. 1, 2, 3 para frente. 1, 2, 3 para trás. É mais 8, mais 8, mais 8. Aqui é menos 8, menos 8, menos 8. Tá? Então, quando eu leio essa informação, que o ferimento das baleias tem distribuição normal, eu sei que é uma variável contínua, eu sei que a distribuição de probabilidade acontece em forma dessa curva, em forma de sino, né, dessa onda, simétrica, refletida em torno da média. A média está aqui no meio, 35. Essa onda começa a ocorrer e para de ocorrer no intervalo aqui, numa margem de erro, vamos falar assim, né? Para mais e para menos, de 3 desvio padrão. Então, se você está no 35, soma 8 3 vezes e diminui 8 3 vezes. Ou seja, soma 24 e diminui 24. Você vem parar no 11 e vai até o 59, se as minhas continhas estiverem certas, né? Tá certo. Então, a interpretação é a seguinte, que os ferimentos de uma baleia... Mas por que 3? Oi? Por que 3? A gente pode... 3 vezes o 8 e 3 vezes para trás. Por que 3? Então, a gente pode fazer uma conta para a gente mostrar que é 3. Tá? Eu posso até já adiantar para você aqui 3 resultados usuais, que a gente usa isso no dia a dia, nas interpretações, das pesquisas e tudo mais. Tá? Então, se você tem, depois a gente pode fazer até como exercício, mas eu já vou adiantando. Se você está aqui na média, e você andar um desvio padrão, para frente e para trás, tá? Aqui eu tenho só um desvio padrão. Eu cubro... Corta, esqueci agora. 2 desvios padrões é 95. Então são esses 3 casos usuais. Eu já vou lembrar. Ou a gente pode fazer até a conta. Então, se eu dou 2 passos para frente e 2 passos para trás, então aqui eu tenho 2 desvios para trás e 2 desvios para frente, centrado na média. Aqui eu tenho 95% dos casos. Esse aqui é o mais usado. As pesquisas aí, o que mais usam são esse aqui. Agora, se você tem 3 desvios para frente e para trás, tá? 1, 2, 3 desvios. Então, se a gente pega aí 3 partes para frente e 3 passos para trás, a gente cobre 99%. Agora, um passo só, eu acho que é 67. Tá? Eu acho que é 67, 68. Hoje está aqui 67, mas estou com uma duvidazinha. Já já a gente confere. Tá bom? Então, essa é a interpretação. O desvio padrão é uma medida de dispersão.
e diz o quanto os dados estão espalhados. Tá? Se aqui o desvio padrão fosse 4, o que mudaria? Seria o 4 vezes o 3, né? Para frente e para trás. Então você teria uma distribuição assim, ó. Você teria o seguinte: as baleias têm um ferimento com distribuição normal em torno da média 35. Só que se o desvio padrão fosse 4, então você teria 4, 4, 4. 4, 3 vezes é 12. Não é isso? Isso. Então você teria o início da curva e o final da curva com uma variação ali de 12 unidades. Então 35 mais 12 é 47. 35 menos 12, ajuda aí, 23. Olha aqui, aqui eu teria 99% das baleias aqui dentro. Então, se eu diminuir o desvio padrão, eu concentrei mais as baleias nessa faixa, percebe? É uma população mais homogênea do que essa aqui. Essa aqui é uma distribuição mais espalhada. Essa aqui é uma distribuição mais agrupada. Então, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Quanto maior for o desvio padrão, maior é o espalhamento dos meus dados. Quanto menor for o desvio padrão, menor é a dispersão dos meus dados. Ok? A gente pode resolver o exercício que está aqui, ou posso justificar lá aquela questão. Acho que pode fazer até as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos resolver a questão 3, depois eu justifico aquelas continhas lá. Pode ser? Mamãe. Então vamos lá. Item A. Qual a probabilidade de você capturar uma baleia e observar que o ferimento dela é inferior a 40? Então vou escrever isso aqui, ó. Qual a probabilidade do ferimento da baleia, que é o X, ser inferior a 40? Ser inferior a 40, eu vou usar o símbolo do menor, tá? Então, qual a probabilidade do ferimento ser inferior a 40? Toda essa pergunta está escrita aqui, ó. Qual a probabilidade do ferimento ser menor que 40? Então, essa é a pergunta. Então, com relação à notação, tudo bem? Sim. Então, vou fazer um esqueminha aqui, ó, só para você visualizar. X é o tamanho do ferimento, tem distribuição normal, com média 35. Onde está o 40 aqui nessa escala? O 40? Depois tá do 35. Depois do 35. Então, vou botar aqui, ó, 40. Então, aqui a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de sair um valor menor que 40? Ou seja, qual a probabilidade de sair esses valores aqui, ó, que são menores que 40? Ou seja, do 40 para trás. Então, ele está perguntando para você somar as probabilidades de todos esses valores. Tá? A única diferença aqui é que eu vou deixar o 40 pontilhado, porque não está igual. Tá? Mas isso nem faz diferença. Tá bom? Olha aqui. Essa é a probabilidade que a gente quer calcular. Passou da metade? Ou não passou da metade? Passou. Passou da metade. Então, o resultado que a gente vai encontrar aqui é um resultado que é maior que 50%. Como é que você sabe disso? Só de olhar ali o esboço, ou o desenho. A metade você sabe que é 50%. Do 35 para trás. Aqui, ó, pegou tudo que é do 35 para trás, mais um tanto. Então, vai ser a nossa resposta aqui, o valor dessa probabilidade é um valor maior que 50%. Tá? E essa probabilidade tem a ver com a área. Então, a ideia aqui é calcular a área dessa figura. Só que essa figura aqui não é uma área trivial, não é uma área conhecida, como é a área do quadrado, do retângulo, da circunferência. Isso aqui é a área de
de um gráfico, né, que é um gráfico bem específico. Então é difícil ficar calculando essas áreas. Mas alguém já calculou, né, um estatístico, e colocou os valores das áreas, né, possíveis, das figuras possíveis, numa tabela. Tá? É aquela tabelinha no final do livro? Isso. O material didático, eu acho que é a página 102, se não me engano, ou 103. Então você precisa, né, ver essa tabela para poder tirar dessa tabela o valor dessa área aqui que a gente quer, que alguém já calculou e já tabelou. Então, para a gente não precisar fazer o cálculo da área, a gente precisa saber ver essa resposta na tabela. Porém, aquela tabela foi feita para uma variável que tem média 1 e desvio padrão, aliás, média 0 e desvio padrão 1. A nossa variável x, deixa eu anotar aqui para vocês verem. Nossa variável x tem média. Vou botar aqui, ó, x tem média 35 e desvio padrão, ó, é o sigmazinho, 8. Lá na tabela, o Fischer, né, chama a variável z, que é média. A média é 0 e o desvio padrão é 1. Então, a tabela, que está lá no final do livro, tem a ver com áreas desse formato, só que não é para essa variável x, que tem média 35 e 8. É para uma variável modelo, uma variável padrão, que tem média 0 e desvio padrão 1. Então, antes de você olhar na tabela, você precisa padronizar o exercício. O que é padronizar? Sair de x e transformar em z. Ok? E como é que você padroniza? Vou escrever aqui no cantinho. Ó. Você vai pegar tudo que é x, vai diminuir a média. O que é isso? Imagine que você tem uma turma e a média da turma das notas foi 8. Teve aluno que tirou nota acima de 8, teve aluno que tirou nota abaixo de 8. Na média, foi 8. Se você falar assim, gente, cada um pega a sua nota e diminui 8. E diminui a média. Quem estava com 8 vai para quanto? Zero. Quem estava na média vai para 0, exatamente. Quem estava com nota acima de 8, quem estava com 9 vai para 1. Quem estava com 10 vai para 2. Olha só. Quando você pega um banco de dados inteiro e diminui todo mundo da média, você arrasta essa onda aqui, que mora lá no número 35, você arrasta ela para o número 0. Quem está na média vai ficar em cima do 0. Quem está com valores acima da média vai ficar com valores positivos. Quem está com valores abaixo da média vai ficar com registros negativos. Então, para você padronizar, você tem que aplicar isso. Você tem que pegar a média, aliás, a população toda, e diminuir o banco de dados todo e diminuir a média. E, além disso, dividir pelo desvio padrão. Porque aí você também corrige a dispersão. Aqui a dispersão tem medida 8. Se você dividir por 8, a dispersão vai ter uma unidade. O desvio padrão vai ser 1. Tá? Então, ao fazer isso, você transforma em z. Então, isso aqui é uma regrinha que é bom você deixar anotado aí no seu formulário, que é a regrinha de padronizar o exercício. De transformar o exercício da variável x qualquer variável que seja variável contínua, né, o tamanho do ferimento da baleia, o diâmetro de uma árvore, o que for, você vai transformar em z. Na prática, aqui na conta, eu vou aplicar aqui essa ideia. Eu vou pegar o meu x, diminuir a média e dividir pelo desvio padrão. Vou pegar o 40 e vou fazer a mesma coisa com o 40, só que eu vou fazer de forma numérica. Vou diminuir a média e dividir pelo desvio padrão. Com isso, o que era x virou o quê?
que era x, virou z. Tá? E o que era 40? Aí tem que Vira fazer. 5. Aí tem que fazer aqui, ó. 40 menos 35 é 5. Só que tem Dividido que por pegar agora, 8. tem que dividir por 8, exatamente. Tem que ver quanto que dá. Quanto que é 5 dividido por 8? Deixa eu pegar minha calculadora aqui também. Cinco dividido por 8 deu 0,625. Tá? Vou botar aqui 0,63, tá? Arredondei para cima. Ok? Deixa eu apagar essas coisas aqui de baixo. Pra gente continuar daqui. Então, Professor, mas aquela questão do 99%, 95% e 67%, eles são dados no problema? Não, então, a gente pode calcular aqueles valores. Aquilo ali é usual. Né? Quem trabalha com análise de distribuições desse tipo, é tão comum encontrar esse resultado que já aplica isso direto. São os resultados, então. São os Só para resultados. mostrar. Isso. Então, aqui, ó. Distribuição Z. Agora, minha variável é outra. Aqui, minha variável era X, que era o tamanho do ferimento. Aqui, a variável Z. Ela é a variável padrão. Tá? Tem uma onda também. Só que o Z, a média é sempre 0. E o que corresponde ao 35, agora para mim é 0. O que no contexto era o 40, agora para mim é 0,63. 0,63. Isso está falando o que para mim? Que calcular a área de ter um ferimento na baleia menor que 40 equivale nessa nova escala aqui, calcular a área da variável z ser menor que 0,63. Tá? E isso aqui você tem lá na tabela, direto. Tá bom? Então, lá na tabela Z, agora temos que ver na tabela. Você vai entrar o seguinte, na coluna, olha, aqui nessas linhas, né? Na primeira coluna aqui, em cada linha, você vai procurar o valor 0,6, que é a casa inteira e a primeira casa decimal. Tá? Então, aqui você vai na linha 0,6. E aqui as colunas é o seguinte, tem a 001, tem a 002, a 0,03, assim vai. A 0,04 até a 0,09. Então, a minha segunda casa decimal aqui não é 3? Então, você vai nessa coluna aqui. Posso tentar falar para ver se está certo? Pode. 0,7357. Deixa eu anotar aqui. De cabeça também eu não sei. Não, então, é só para saber se eu olhei certo. Qual que você falou? Fala aí, 0,7357. 7357. Eu vou abrir aqui para a gente ver, pode ser? Deixa eu abrir aqui a... No nosso material impresso, tá na onde, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Impresso? É o que o senhor falou, 102. Não, você tem que abrir aqui o... Mas é o livro 2. É o livro 2, isso. Ok, caderno didáticos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Isso, tem anexo. Tem aqui todas as aulas, da 14 até a 21, volume 2. Lá na página 102.
computador tá devagar. Tá abrindo. Anexo, volume 2, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vou tirar aqui uma parte, né, da tabela, só para a gente visualizar. Aqui, gente, desculpa a demora, ó. Aqui um pedacinho da tabela, tá? Então, queremos o valor de Z relacionado ao Z063. Então, a gente vem aqui na linha 0,6, 0,6, e a segunda casa decimal é a linha 0,3. É isso? Certinho. Isso. Olha lá, 0,7357. Perfeito. 0,7357. Então, essa probabilidade aqui, que a gente quer encontrar, é a probabilidade, essa área, né? A probabilidade é 0,7357. Perfeito. Foi? Se a pergunta fosse dessa área aqui, depois do 63. Pode fazer um menos esse 07357? Exatamente. 7357. Vai ser 0,2643. Então a tabela te dá o valor da parte maior, tá? Sempre a tabela vai te dar o valor da parte maior. Mas se a pergunta fosse da parte menor, é só você descontar de 1. Então, se a pergunta aqui for maior que 40, qual é a chance de você pegar uma baleia e observar que o ferimento dela é maior que 40 centímetros? A chance disso acontecer é de 26%. E a chance de ser menor que 40 centímetros? É 74%. Ok? Professor, eu não entendi esse 0,2643. Eu não entendi. Pode me explicar, por favor? Poderia, claro. Então, o total vale quanto? Tudo. Qual é a área total da onda? Tudo. No caso, Tudo. Do menos é um? infinito é 1. Tudo é Sim. 1. Se uma parte Ah, tá. Acho que é agora eu entendi, mas 0,73, continua. é isso aí. Se uma parte, se você vai dividir aqui está o meio certinho. A gente dividiu, não foi Sim. meio a meio, né? Foi um pouquinho mais para cá. Se você Aham. partiu em duas partes, essa parte de cá é 0,7357, que é o que a tabela dá.
A tabela dá sempre a parte maior, tá? E a outra partezinha? Né, o que sobra? Se tudo é 1, aqui é 1 menos 0,7357. No caso, seria o complemento, né? Para poder É dar o o valorzinho complemento. no total. Exatamente. Ah, Isso sim. aí. Entendi. Então, Obrigada. essas duas probabilidades são probabilidades complementares. Entendi. Obrigada. Tá? Então, agora a gente já pode até calcular aquilo que eu comentei no início. Ó. Se eu tenho a média, aqui minha média é 0, eu vou andar um desvio padrão para frente e um para trás. Pensando aqui na variável z. Tá? A variável z, a média é sempre 0. O desvio padrão é 1 unidade. Isso aqui cobre qual parte da onda? Isso que eu esqueci. Mas eu posso calcular. Tá? Lá na tabela vai ser o seguinte, ó. Só que tem que ter a seguinte observação. Lá na tabela eu tenho a onda centrada em 0 e aqui é 1. Tá? Só que ela me dá o valor 2 casas decimais. Se eu quero 1 inteiro, então aqui é 1, 0, 0. Tá? E lá na tabela eu vou ter a área do 1 até o final da cauda. Toda essa cauda aqui. Ó. Então vamos ver isso na tabela? Em qual linha que você vai olhar essa probabilidade? Na linha 1.0. Em qual coluna? Na coluna 0. Então vamos lá na tabela. Acho que nessa parte aqui dá para ver, né? Cadê a linha 1.0? Não dá não. Aqui a linha máxima é 0.9. Eu quero 1.0. Tem que olhar lá a outra parte dela. Tá? Vou tirar aqui um print da outra parte. Colocar aqui. Quase, professor. Está um pouquinho abaixo. Tá um pouquinho abaixo aqui, ó. Aqui. Linha 1.0. Tá nessa linha aqui. Coluna 0. 0. É a primeira. 0.8413. 8413. Lembra aí comigo. 8413. Então, essa parte pintada todinha aqui é 8413. Tudo. Dá para descobrir só esse trecho aqui? Só essa fatia? Quanto que vale só essa fatia aqui? 1 menos 08413. Não, se você fizer 8413 e diminuir de 1, você vai encontrar essa tudo, parte, né? Branca. Eu quero só essa fatia aqui, ó. Como é que eu descubro só essa fatia? Aqui não é 5? 50%? Então é 0,8413 menos 0,5. Isso, vou anotar aqui para a gente não esquecer. 0,8413 menos 0,5. É só diminuir aqui esse 5 do 8, não é verdade? Vai dar 3413. Viram? Então essa partezinha aqui tem área 3413. E essa aqui é simétrica, é como se fosse um espelho. Também vai ter área 3413. Ou seja, partindo da média e dando um passo de um desvio padrão para mais ou para menos, a gente vai cobrir qual área da onda? É só somar ali 3413 mais 3413. Vou multiplicar por 2. Vai dar quanto? 34 mais 34%, aproximadamente. 0,6826. Aproximadamente 68%.
tá? Então, um desvio padrão para mais e para menos em torno da média cobre 68% dos casos se a minha variável tem uma distribuição normal. Tá? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. E 2 desvios padrões. Pensando aqui que a média é 0. É só a gente calcular essa parte aqui e multiplicar por 2. Como é que você calcula essa parte? É só você olhar lá na tabela, lá na linha 2.0, coluna 0. Dá 2.0. Dá 0.9772. Aí tira 5 de uma vez daqui. Se eu tirar 5 de uma vez desse 9. 0,4? Então, ela vai ficar 4772, não é isso? É 9772. Mas 9772, de novo, é a historinha mesmo. Aqui é 0, aqui é 2. Tudo, até lá no final, é 0,9772. Mas eu quero pegar só essa faixa, do 0 ao 2. Então é só descontar 5. Mas se você descontar 0,5, aí você vai ter só essa parte aqui, ó, que é exatamente 0,4772. É só mexer aqui no 4, né? Só tirar 5 aqui do 9. Mas é 2 partes, é para frente e para trás. Então aqui também é 4772. Se você pegar 4772 duas vezes, você vai estar ali mais ou menos em 95%. Se você fizer a mesma conta com 3, você vai ver que é 99%. Aqui é 3, aqui é menos 3 e aqui é 0. Foi ou não foi? Acho que foi. Foi? Então, as coisas tem variáveis que têm distribuição normal. Tá? Isso é difícil, mas tem. Tá? A distribuição normal ela é importante porque em pesquisas amostrais, as médias das minhas amostras, elas têm uma distribuição normal em torno da média real, que depois a gente vai ver com mais precisão, né, com mais detalhes. Então, assim, as estimativas das médias têm uma distribuição normal em torno da média parâmetro. Então, por isso que a distribuição normal é tão importante. Mas existem variáveis que, na sua natureza, têm uma distribuição normal. Tá? Por exemplo, o tórax de um ser humano adulto. Por exemplo, se a gente for lá medir, vou fazer uma camisa, aí vai lá, eu vou medir aqui o tórax, né? De um ombro até o outro. Essa medida tem distribuição normal da população adulta. Às vezes, numa indústria aí de camisas, a pessoa vai lá e faz a camisa pensando em agradar, vamos dizer assim, né, 95% da população. Aí a pessoa vai lá, vai comprar a camisa, meu tamanho é G, por exemplo. Aí eu vou lá numa certa fábrica, mas o G lá está um pouco maior, um pouco menor. Tem essas coisas, não tem? Então, porque a ideia de qual é o parâmetro que ela está usando ali, né? Quais são as estimativas. Mas aí, tudo que é fabricado, as carteiras que a gente senta, o sofá, a altura do chuveiro, nos apartamentos, nos hotéis, são para agradar a maioria das pessoas, claro. Aí o cara vai lá no hotel e tem lá o chuveiro, o cara é alto demais, encosta a cabeça no chuveiro e leva um choque. Acontece. O chuveiro, o hotel vai ser culpado? Não, ele botou com certeza numa altura lá para agradar a maioria. Mas se ele botar muito alto para não dar choque em ninguém,
Aí alguém lá que é muito baixinho, entendeu? Vai reclamar também. Então, como é que fica? Então, as coisas têm variáveis que têm distribuição normal. E se ela tiver uma distribuição normal, a ocorrência delas pode ser analisada com um gráfico como esse. Tá? É isso. Agora, tudo que vier, né, assim, para quem está vivendo isso pela primeira vez, é novo, o conceito é novo. A dica aqui é você fazer sempre esse esboço, para você poder visualizar, né, essa distribuição, e trabalhar com o esboço também, junto com essa padronização. Vamos fazer o item B? Vamos. Bom. Vou passar aqui para outra tela. Então, ser entre 38 e 42. Vou escrever tudo aqui, né? Ser entre 38 e 42. Vamos lá. P7. Questão 3, item B. Então, vou fazer o esquema. Ó. Não é obrigado, mas ajuda muito. A minha variável x é uma variável contínua, tem distribuição normal, com média 35 e desvio padrão 8. Tá? E a pergunta é, qual a chance de sortear uma baleia e essa variável x, que é o ferimento, está entre, já esqueci, 38 e 42? 38 e 42. Então, onde é que está esse 38 ali naquela escala? Depois de 35. Então, vou botar aqui, ó, tanto 38 quanto o 42 estão depois de 35. A pergunta é, qual é a chance de sair um valor nesse intervalo? Ou seja, qual a probabilidade desses valores todos, que são infinitos? Então, eu vou somar todos esses valores. Na verdade, é o cálculo dessa área. Então, a pergunta é, qual o valor dessa área? Tá? Qual a probabilidade de eu escolher pegar uma baleia e o ferimento dela está entre 38 e 42. Então, a anotação é essa e a ilustração é essa aqui. Você acha que o valor vai ser maior que 50% ou menor que 50%? Maior. Eu sei que a metade da onda é 50%, tanto a metade inferior quanto a metade superior. Mas essa faixa que está aqui é uma fatia. Ah, vai ser menor. Vai ser menor, entendi. É uma fatia, entendeu? Isso aí, é uma fatia da metade superior. Então, se a metade superior é 50%, isso aqui é uma fatia dessa metade, isso aqui vai ser um valor menor que 50%. Ok? Posso padronizar o exercício. Professor, Oi? eu não entendi. Pode me explicar de novo essa partezinha? De novo. Quanto que é a área total da onda? Tudo. É 1. É 1. Ótimo. Isso. Quanto que é a área da metade inferior? 50%? 50%. Quanto que é a área da metade, a probabilidade de sair um valor, né, da metade superior? Também 50%. 50%. Quanto que é a probabilidade de sair uma parte da metade superior? Só uma fatia. É maior que 50% ou menor que 50%? No caso, menor? Menor. Porque tudo, a chance de sair a metade superior toda é 50%. A Sim, chance de sair sim. uma parte dela não é 50%. Entendi. Né? A chance de sair esses valores que estão aqui nessa faixa não é 50%, nem maior que 50%. É É um menos que valor 50%. é menos que 50%. Entendi.
Maravilha. Tem que ficar bem atento a esses detalhezinhos. Isso. Por isso que eu gosto de desenhar. Né? Você pode dizer, às vezes no gabarito não tem o desenho, né? Se eu fizer o desenho tá errado. Não. Né? Faz o desenho até o raciocínio ficar já, né? Fazendo tudo fazendo sentido a ponto de você não precisar fazer o desenho. Mas eu gosto de fazer o desenho. Ok, obrigada. Tá bom? Então, aqui, qual é a ideia? A tabela Z não te dá a área dessa faixa. A tabela Z lá do livro só te dá de um comparando com um. Então, se você entrar lá com o 38, aliás, com o valor padronizado de 38, deixa eu botar mais para cima. Se eu entrar com o valor padronizado do 38, que a gente vai calcular já já, a tabela Z vai me dar essa área total. Se eu entrar com o valor padronizado do 42, o desenho está saindo feio, mas dá para entender, não dá? Vê aí. Ela vai me dar essa área total. Então a tabela Z não me dá o que eu quero diretamente. Ela me dá do 38 para trás, me dá tudo isso aqui, e me dá do 42 para trás, me dá tudo isso. Mas se você sabe essas duas informações, dá para você descobrir essa faixa. Não dá? Se você sabe essa área maior e você sabe essa área aqui do 38 que é menor, é como se fosse uma tesoura. Você pode cortar aqui, ó. Se você pegar a área do 42 e recortar a área do 38, você vai ficar com esse trecho, não vai? E aí? Então tem que saber do 38 e do 42 para poder diminuir. Para poder diminuir, o maior do menor. Porque você vai recortar isso aqui, vai jogar fora, aí vai ficar só com isso aqui, que é o que a gente quer. Tá? Então essa que é a ideia. Tudo que vinha assim entre, né? Você pode trabalhar com os desenhos e ver o que, né? Você vai fazer a conta de cada um separadamente e depois você vai ver qual é a conta que você pode fazer entre esses dois para encontrar a área da região que você quer. Tá bom? Mas de qualquer forma, você precisa padronizar. Então eu vou padronizar aqui, ó. Vamos lá. Para eu poder usar a tabela Z, eu tenho que transformar o meu problema em Z. Tenho que padronizar o problema. O que é padronizar? Pegar o X, diminuir a média e dividir pelo desvio padrão. E fazer a mesma coisa com os valores. O que você vai fazer com 38? Diminuir a média. Só que aqui usa o número. A média, lembra lá, é 35. E o desvio padrão é 8. O que você vai fazer com 42? Também, você vai padronizar ele. Transformar ele em um score, né? Em um valor lá na escala Z. Diminui a média e divide pelo desvio padrão. Quando você pega 38 e diminui 35 e divide por 8, você encontra qual valor? (38) menos 35 dividido por 8. Eu achei 0,375, mas eu preciso só de duas casas. Então vou botar 0,38, tá? Deu um valor positivo, percebe? Isso quer dizer que o meu valor 38 é um valor maior que a média. E é verdade. Tá aqui. Aqui o X. Então 38 virou 0,38. O X virou Z. E o 42? 42 menos 35 divide por 8. 0,875. Vou botar 0,88 aproximadamente. Vejam aí, gente. Então, com relação a escrever o problema e padronizar o problema, para a gente poder usar a tabela Z. Tá clara a ideia? Foi. Foi? Então,
olhando aqui o desenho, o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, ó, o valor que eu quero é o valor de Z ser menor que 42, vou ver na tabela, menos o valor de Z ser menor que 42, não, deixa eu botar no score certo. De Z ser menor que 0,88 menos a probabilidade de Z ser menor que 0,38. Tá? Já padronizado. Porque aqui, se aqui for Z, ó, se aqui for a variável Z, o 38 é 0,38. Se aqui for a variável Z, o 42 é 0,88. Tá? Então, para a gente calcular essa faixa aqui, basta fazer a área maior menos a área menor. A probabilidade maior menos a probabilidade menor. A probabilidade do 88 menos a probabilidade do 38. Agora vamos ver lá na tabela. Qual é o valor da tabela de 0,88? Em qual linha que você vai olhar? 0,8. Coluna 8. 0,0106. 0,8 está aqui. Coluna 8 está aqui. Isso aí. 8106, não é isso? Isso. Então tá aqui, ó, 0,8106. Menos, qual o valor da tabela do 0,38? Em qual linha que você vai olhar? 0,3, coluna 8. 0,3, coluna 8. É 0,3. 0,6480. 6480, certinho. Tá aqui. Ok? Então agora é só fazer a diferença. A probabilidade de sair um valor menor, né, dizer do que 0,38 menos a probabilidade de sair um valor menor que 0,38. É o valor da tabela do 0,38 menos o valor da tabela do 0,38. R$ 16,26. Bom? Então a probabilidade de Professor, acontecer você um está valor da... escrevendo aí? Não, né? Estou escrevendo, apareceu Não está não? aparecendo, não. Ué, será que é a internet? Deixa eu trocar aqui a internet. Esse computador está na hora de trocar já. Vê se atualizou aí. Agora foi. Foi? Foi só eu escrevi o que eu fui falando, né? Eu escrevi aqui, ó, o 0,80. O valor da tabela que nós vimos lá, do 0,88, e o valor da tabela do 0,38, que era correspondente a essa área maior e essa área menor. Se eu quero aquela faixa, aqui, é só você pegar a área maior e diminuir da área menor. Você vai ficar só com a faixa. Tá? Então, a área daquela faixa lá está relacionada a 0,1626. Ou seja, a chance de sair um valor entre de uma baleia com ferimento entre 38 e 42 centímetros é de 0,16 aproximadamente, ou seja, 16% aproximadamente. Ok? Alguma pergunta? Então é isso. Né? Ficou um pouquinho embolado, mas vê se dá para entender.
Deu para entender sim, professor. Então, maravilha. Tá? Os outros exercícios do EP, gente, está nessa mesma linha de raciocínio, tá? Então, assim, repetir o que a gente fez nesse exercício. Faz o desenho para te ajudar a entender a situação, escreve o enunciado, transforma na variável Z, depois vê lá na tabela o valor correspondente. Tá bom? Ah, professor, que situação que eu vou somar uma com a outra, que eu vou diminuir uma com a outra, como esse caso? Ou que situação que eu vou ter que diminuir meio, ou vou ter que descontar de um? Se você fizer o desenho, a própria análise do desenho já vai te indicar se o que você quer tem que descontar de 1, se o que você quer vai descontar 0,5, como a gente fez agora há pouco, ou agora nesse caso que foi a maior menos a menor. Então faz o esboço e deixa o desenho te mostrar qual é a conta que você vai fazer entre os valores que você tirar da tabela. Combinado? Sim. Então é isso. As contas em si não é tão difícil. O negócio é ter atenção mesmo, né? Na hora, igual como você mesmo falou do desenho. Tem que prestar atenção nos detalhes. Isso aí é uma coisa nova, né? Um conteúdo novo. Mas depois que você entender esse jeito, você vai ver que é algo repetitivo. E se você fizer o desenho, ajuda você a se familiarizar, né, com esse conceito. Tá bom? Podemos fechar? Podemos, professor. Então sim, tá ótimo. Então obrigado, gente, pela participação. Espero ter ajudado vocês aí um pouquinho. Bom final de semana, boa semana de estudos, boa entrega de AD, AP. Agora começa a correria, né? Nossa. Tá bom? Semana que vem estamos aí, se Deus quiser, no mesmo horário. Ô, professor, essa disciplina de M é toda da UF, é isso? Geralmente as disciplinas da matemática, de qualquer curso, é da UF. Algumas são até da Unirio. Mas a maioria das disciplinas de matemática de todos os cursos é oferecida pela UF. Então, a UF ela tem como é que eu vou dizer, um foco bem grande assim nessa questão de estatística, né, por conta de pesquisa, pelo que eu vejo, não é isso? Todas as universidades têm, né? Tem né, a área lá de estatística. Mas eu vejo muito a UF questão de eventos, eu vejo bastante sobre essa questão. Sim, pós-graduação, essas coisas tem bastante. Tem sim. É bem forte. Eu acho que é mais forte do que as outras. Eu vejo assim. No fundão também tem. Grande parte do departamento grande lá de estatística. Tá? Porque todas as áreas dependem de estatística. Né? Para você ver, né? A biologia. Agora a gente está vendo essa noção, mas você com certeza já viu estatística em outra disciplina e ainda vai ver dentro de outras disciplinas estatística. Na medicina, então, existem várias, né, depende muito de estudos estatísticos. Então a estatística está aplicada em várias áreas. Algumas áreas ela se destaca mais, mas ela é aplicada em muitas áreas. Eu fiz um pouquinho quando eu fiz enfermagem, mas já tem um tempinho, né? Mas não tem. Legal, que legal. Que legal, que bom. Você está falando assim, não tem como fugir muito, né, de estatística, né? Não é. E assim, para você entender essa questão dos artigos que são quantitativos, eu acho que é muito bom. Uhum. Por conta dos gráficos, né? Fala tudo isso, né? Eu acho bom. Mas tá bom. Tá joia. Tá bom, gente. Um abraço, tá? Boa noite para vocês. Tudo de bom. A gente se fala. Bom final de semana. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.